e falam de bobagem sobre o assunto, não está escrito, né? Eu brinquei até antes de começar, falam que nós vamos ver. El Salvador é nosso modelo. Tem gente que não sabe aqui, os parlamentares, nem onde fica El Salvador. Se colocar um mapa da América Central. Então está falando sobre coisas que não sabe. É o ignorante, como falava minha avó, fala porque tem boca. Então eu pergunto a você, uma pessoa séria, um estudioso, um jurista, concretamente, transformar uma organização criminosa, para quem nos acompanha, PCC, Comando Vermelho, ADA, etc., em organização terrorista, muda alguma coisa? Prática, aqui na prática judiciária não muda nada, tá? Porque todos os mecanismos hoje que nós temos na lei de organizações criminosas, que são bastante intensos, bastante potentes, eles são os mesmos, não há como inventar a roda. Acontece que, além da questão populista de ganhar votos, né, se busca aí botar etiqueta de organizações assimiladas a organizações terroristas, isto no dia a dia do Poder Judiciário não muda absolutamente nada, né? Pode-se aumentar penas sem necessariamente vincular a etiqueta a esse nome terrorismo. Agora, o que acontece, Vila, que na legislação norte-americana, como eles fizeram, por exemplo, no Irã, ao bombardear aquela parte nuclear que lá teve, sempre é sobre a justificação de combater o terrorismo internacional. Então, dentro dos Estados Unidos, a partir do momento que se classifica um grupo como terrorista, com um terrorismo internacional, de narcoterrorismo, ali há uma janela na legislação americana para se ter uma intervenção fora de suas fronteiras. O que acontece é que lá formalmente precisaria ter uma aprovação do Congresso. Não é guerra, mas é uma ação pontual contra o terrorismo internacional. Então, isso abriria uma possibilidade, aliás, que, cá entre nós, facilitaria para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos podem declarar unilateralmente determinados cartéis como terroristas, como já fizeram. Então, assim, se os Estados Unidos quiser, ele declara aqui PCC, Comando Vermelho, como narcoterrorismo, e se eles quiserem fazer intervenção, eles vão fazer, porque ninguém pode lidar com um grande poderio militar norte-americano, como eles têm feito, aliás, já na Venezuela, né? Já tem feito ao catalogar aqueles grupos todos como também narcoterrorismo internacional. Então, assim, eu vejo um movimento político. Agora, há uma confusão, Vila. Por que terrorismo? Existe uma confusão, Vila. Porque esses grupos, sobretudo no Rio de Janeiro, eles impõem o terror nas comunidades, o sentimento de terror. A população lá está aterrorizada, a população é extorquida, são facínoras, são criminosos da pior qualidade, da pior espécie, violentos. O que eles fizeram com o Tim Lopes? Colocaram o jornalista Tim Lopes no que eles chamam de micro-ondas, dentro de pneus, e queima a pessoa viva. Os vídeos de execuções, de torturas, de estupros. Eles têm um tribunal paralelo. Então, assim, o que está se construindo no Rio de Janeiro, graças à ausência do Estado, né, porque na lacuna do Estado o crime organizado toma conta, então eles aprenderam com as organizações ali paramilitares, ali que foram se instalando, e passaram, como já se fala abertamente, todo mundo já sabe disso, a explorar ali gás, internet, aluguel de vaga de carros, cobranças, extorsões, extorsão atrás de extorsão. Então, a população, ela se sente aterrorizada. E esse sentimento de pessoas aterrorizadas leva, então, politicamente, no nível político, a se dizer, é terrorismo. Então, mas tecnicamente, isso nada vai mudar. Na verdade, é mais uma questão midiática do que uma questão estritamente jurídica. Agora, a lei, se quiserem mudar a lei, eles vão mudar, viu? Muda o tipo de terrorismo, criam um crime especial, que hoje não é, fazem uma equiparação, mas, assim, é mais um populismo penal do que efetivamente a prática. Para combater o que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós precisamos, como fez São Paulo, com inteligência, nós precisamos de sufocamento financeiro, nós precisamos de Estado presente, nós precisamos da união do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Agora, não é só mudar a lei e achar que isso resolveu. Não vai resolver. Pode mudar essa lei, que se não tiver realmente a política pública, como fez São Paulo aqui, daqui um ano a situação vai estar idêntica. Lembra quando tinha as UPPs?
As UPPs à noite eram metralhadas. Não existe mais UPP, para quem não sabe, eram postos policiais dentro das comunidades, dentro das favelas. Agora, São Paulo também tem outros desafios, né? Além da questão da ex-Cracolândia, nós temos comunidades aqui enormes, né? E com problemas muito difíceis. Não chega perto do que acontece no Rio de Janeiro, mas São Paulo, nós temos grandes comunidades, grandes favelas, e ali que o crime organizado também está dominando em São Paulo. E aí a questão do urbanismo, ela complica muito. Então nós precisamos ter, né, neste ponto, necessariamente a intervenção do governo para a urbanização das favelas. Nós precisamos construir vias de acesso, não mais vielas, e lidar com pessoas é muito difícil. Você precisa fazer o recenso, precisa construir os prédios, precisa realocar as pessoas, ou seja, o programa urbanístico, na minha ótica, é fundamental para o combate efetivo à criminalidade. Vocês vejam como a questão é complexa, não é fácil. Fazer discurso é tranquilo. Mudar uma realidade concreta, por isso que eu acho que o caso de São Paulo, ele pode servir de exemplo, eu concordo com o Dr. Gelmante e tinha feito isso na introdução, ao Brasil. Não é que não deve mudar a legislação. Tudo bem, tem de se debruçar sobre a legislação, entender que a população está aterrorizada. É verdade, não é fácil você conviver em situações como a do Rio de Janeiro, que você está sob domínio, sequestrado, a um Estado dentro do Estado. Isso é intolerável, inaceitável. Isso não pode existir, hipótese alguma. Mas lembro que essas intervenções, lembra que a intervenção da segurança pública, final do governo Temer, no Rio de Janeiro, só na área de segurança pública, conseguiu melhorar a situação concreta? Infelizmente não. O trabalho foi com boa vontade feito na época pelo Exército Brasileiro, né? Mas só na área de segurança. Mas depois que saiu as forças de segurança, o crime organizado retomou. Por isso que a discussão de São Paulo é interessante. É como, e aí eu passo para o Vilar, Tenente Coronel, como evitar, o senhor estava falando no final sobre isso, a discussão é tão boa que daqui a pouco já estamos terminando o programa, mas como evitar que o crime reocupe aquele espaço que as forças da ordem ocuparam, deram vida àquela população que passou a ter vida, o negociante passou a ter o seu próprio negócio, o morador passou a ter, quem circula passa a circular livremente. E no caso particular da chamada Cracolândia, ali do lado, na ponta, tem a favela Moinho. Que você que não é de São Paulo, entra no site de busca, ela vai aparecer. Aí você vai ver que é uma espécie de triângulo, lá na ponta, né? Tem a favela. Como evitar? Há uma ocupação da favela Moinha também, ela era o centro de distribuição de drogas, e como evitar essa? O senhor falou que é um trabalho de 24 horas, Prefeitura e Estado. Como é isso? Explicar um pouquinho mais isso e o papel, se é que existe ainda, da favela Moinha como fornecedor de drogas. Realmente destacar a diferença das intervenções e a situação aqui da região central da Cracolândia, das cenas de uso, com a situação do Rio de Janeiro. Então, é uma situação de domínio territorial, que nós tínhamos aqui ruas, mas nós não tínhamos um domínio territorial de todo o centro, diferente da questão geográfica do Rio de Janeiro, e até a maneira como a polícia fazia o contato e começava a interagir com esse território. Nós não tínhamos ninguém com fuzil no meio do fluxo, né, no centro de São Paulo. Bem lembrado, então, bem lembrado. É uma situação que a gente tem que entender essa diferença, porque os meios iniciais de intervenção, especialmente policial, eles têm realmente que fazer frente ao poderio bélico, né, dos criminosos.